gentileza. Thelma. Vamos, então, nesse momento, fechando os nossos olhos do corpo material, elevando nossos pensamentos ao mais alto, que possamos, nessa noite, todos aqui reunidos, em mais esse estudo, possamos estar abertos às instruções da espiritualidade, abertos a essas orientações, compreendendo e tentando utilizar de forma cada vez mais proveitosa o nosso aprimoramento, caminhando sempre como a perfectibilidade. Que o Pai amado esteja sempre conosco, Cristo Jesus e a espiritualidade, amiga. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. A Josi já está conosco? Não? Ok. Ainda não. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou parar um pouquinho a apresentação para colocar novamente, que deu algum probleminha aqui. Opa. Poxa vida, o que está acontecendo? Gustavo, eu estou habilitado para apresentar? Ô, José, tá sim, viu, José Roberto? Mas o ideal seria você dar uma saidinha, sair da sala e voltar. Eu te recoloco. Tá bom, então. Tá? Tá. Eu vou sair um pouquinho, gente. Com licença agora. Não está dando... Já está habilitado, viu, José Roberto? Eu não estou conseguindo, Gustavo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um instante. Tá, faz favor. Eu estou a apresentar agora, mas ele está desaparecendo. Quando eu vou para compartilhar, quer ver? Eu vou... Aqui, está aberto, tá? A minha apresentação está aberta. Tenta agora, vamos ver se vai. Eu deixei habilitado geral. Uma janela. Uma janela, quando eu falar, ela está saindo. Está estranho. José Roberto, você está utilizando qual navegador? Hã?
O Chrome mesmo? Não. Eu sempre uso a do Windows, O Edge. o Edge. Uhum. Mas eu apresentei da outra vez assim. Funcionou. Não, mas ó, Deixa eu ver. você tá habilitado, ó, certinho. Deixa eu ver. Agora há pouco estava com. Ah, tá, plugado, ok. Deu certo agora. Deu certo. Eu vou compartilhar. Deu certo? Deu certo, José. Ok? Todos estão vendo? Aqui sim. Aqui sim. Ah, então tá bom. Sim. Obrigado, Sim, gente. Desculpa essa tecnologia para o pessoal assim mais antigo, igual a mim, de vez em quando dá esses problemas. Quem fica atrás do computador tem esses problemas. Então, como fazendo sempre, né? Alguém que tiver alguma dúvida, alguma colocação, por gentileza, eu não vejo, mas ouço, né? Alguém levantar a mãozinha, é um sinal para que alguém possa falar. Fique à vontade. Então, continuando o sistema de negação, nós paramos do manifestações físicas, agora vamos ver o sistema de reflexo, né? Que aqui já Kardec começa a identificar que os detratores, né, os refutadores da doutrina já começam a mostrar algo diferente do que só a matéria. Então vamos ver. Sistema do reflexo. Deixa eu colocar meu aparelho aqui. Aí fica melhor. Reconhecida a ação inteligente, restava saber de onde provinha essa inteligência. Julgou-se que bem podia ser a do médium ou dos assistentes, a se refletirem como a luz ou os raios sonoros. Era possível. Só a experiência poderia dizer a última palavra. Mas notemos, antes de tudo, que esse sistema já se afasta por completo da ideia puramente materialista, para que a inteligência dos assistentes pudesse reproduzir-se por via indireta. Preciso era se admitisse existir no homem um princípio exterior no organismo. Então, esse sistema do reflexo que os detratores colocam, ele já entende haver algo diferente dos materialistas que não enxergava nada além da matéria, né? Então, já admitiam isso, mas que todos aqueles fenômenos procedia do médium ou dos assistentes, mas já foi um avanço, já se admitia algo além da parte material. Então, continuando. Se o pensamento externado fora sempre a dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Então, confirmava realmente que existia algo além da matéria. Mas, embora reduzido a estas proporções, já não seria do mais alto interesse o fenômeno? Já não seria coisa bastante notável o pensamento a repercutir num corpo inerte e se traduzir pelo movimento e pelo ruído? Já não haveria aí o que excitasse a curiosidade dos sábios? Por que então a desprezarem eles que se afadigam na pesquisa de uma fibra nervosa? Nós vemos dos músculos estalantes, né? Aquela teoria que as pancadas do ruído é através da pessoa que instalava voluntário ou involuntariamente o músculo da perna, né? Que era o perônio lateral direito. Nós já vimos isso. Então, se perdia o tempo, né? Cansava nessa pesquisa. Então, por que perder tempo se já havia algo diferente, né? Em alguns casos, o sistema do reflexo é bastante descortês. Quando numa reunião de pessoas honestas surge inoptadamente uma dessas comunicações de revoltante grosseria, foro desatencioso para com os assistentes, pretendesse que ela haja provido de um deles, sendo provável que cada um se daria pressa em repudiá-la. Porque quem já participou ou vai participar de uma reunião mediúnica, como Jesus já nos disse, eu vim para os doentes, não para os sãos.
Então, os irmãozinhos que são trazidos numa reunião mediúnica são aqueles que precisam de ajuda. Muitas vezes, como diz aqui, bastante descortês, aquela comunicação com vibrações pesadas, com muita raiva, com muita indignação, com muito pensamentos ruins, contrário a Deus, às leis divinas. Então, nesse ponto do sistema do reflexo, aonde provinha do médium ou dos assistentes, seria muito descortês, como Kardec diz. Nessas reuniões são pessoas honestas, são pessoas trabalhando para o bem. E se fosse deles toda essa comunicação, quem queria realmente falar, não vem nenhum de nós? Nenhum queria assumir aquela comunicação. Então, a gente vê que o sistema de reflexo já é um avanço, mas é contrário a que a doutrina espírita nos explica, ao trabalho que Kardec fez. Porque aquelas comunicações grosseiras jamais partiriam do médium ou dos assistentes que estão ali fazendo um trabalho abnegado de ajuda, de processamento de um fenômeno. Então, que Kardec fala, esse sistema do reflexo cai por água. É um avanço, porque admite algo fora da matéria, mas de nenhuma maneira, ou o médium ou os assistentes ia querer trazer para si aquela comunicação que, na maioria dos casos, são grosseiras. Então, nesse ponto, Kardec já deixa esse sistema de ligação de lado, mas ele já fala, já houve um avanço. Algum comentário, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Podemos continuar? Deixa eu ver se levantaram a mãozinha. Eu levantei, José Roberto. Angélica. Pois não, Angélica. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Então, eu não lembro direito como era esse sistema do reflexo, mas eu posso estudar, dar uma olhada de novo, porque foi da última aula, eu estava até o final, mas agora eu teria que dar uma recapitulada. Eu não sei se só eu que estou meio perdida ou se os outros também estão. Então, Angélica, nós fomos, na aula passada, nós fomos até a refutação das causas físicas. Esse do reflexo, nós estamos começando hoje. Tá. Tá, ok. É continuação. Como nós vimos, foram 13 refutações. 4 de negação absoluta que nós vimos. Charlatanismo, loucura, alucinação e o músculos estalantes. E agora nós estamos... Essa é a quinta... desculpa, a quinta seria as causas físicas. Essa é a sexta da negação, que é o reflexo. Então, é um sistema novo que Kardec está trazendo para nós. Tá ok, obrigada. Nada. Qualquer dúvida, gente, fique à vontade. Então, agora, nós vamos ver o sistema de alma coletiva. É o primeiro de afirmação. Então, como Kardec continua, constitui uma variante do precedente, que seria do reflexo. Segundo esse sistema, apenas a alma do médium se manifesta, porém identificada com a de muitos outros vivos, presentes ou ausentes, e formando um todo coletivo, em que se achará reunidas as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Então, essa alma coletiva, então o médium está numa mesa mediúnica para fazer esse trabalho de mediunidade, ao qual esse médium, ele traz a sua própria manifestação do seu espírito e de outros espíritos, né, presentes naquela reunião ou ausentes, aí formando um todo coletivo, aonde vai estar reunido as aptidões, a inteligência e o conhecimento de cada um. Então, o médium, ele está expressando um conhecimento geral, que Kardec chama de alma coletiva. Aí ele continua.
conquanto se intitula, é um livro à luz, então a brochura, onde está essa teoria vem exposta, muito obscura, se nos afigura o seu estilo. Confessamos não ter logrado compreendê-la, porque Kardec estudou todas essas reputações, Kardec estudou. Ele falou, olha, eu estudei, mas não compreendi. E dela, ele fala, falamos unicamente de memória. Ele está falando porque ele deu todas essas reputações, ele leu e estudou. E ele continua, em suma, como tantas outras, uma opinião individual que conta poucos prosélitos. Pelo nome de, eu não sei se essa é a identificação correta, Emma Tipricé, não sei se é esse é o autor desse livro à luz. O autor designa o ser coletivo criado pela sua imaginação. O autor criou esse ser coletivo na sua própria imaginação. Por epígrafe, tomou a seguinte sentença: nada há oculto que não deva ser conhecido. Essa preposição, Kardec fala, é evidentemente falsa, porquanto uma imensidade é de coisas que o homem não pode e não tem que saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse devassar todos os segredos de Deus. Para a época, Kardec faz essa colocação. Há coisas que ainda nós não temos condições de saber. Por quê? Nos falta conhecimento necessário. Então, Kardec fala assim, é muita presunção desse autor que nós conseguíssemos, nesse instante, devassar, conhecer todos os segredos de Deus. E a gente volta um pouquinho, qual que é a questão número 1 do Livro dos Espíritos? Kardec não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. E os Espíritos respondem, inteligência suprema do universo, causa primeira ou causa primária de todas as coisas. E ele continua, e os Espíritos falam, olha, para o atual estágio evolutivo de vocês, fique somente com esse conhecimento de Deus, é o suficiente, porque se nós falássemos mais alguma coisa sobre Deus, vocês não iriam entender, e ia atrapalhar muito o sentido de evolução de vocês. Então, por isso que Kardec fala nesse momento que há muitas coisas que o homem não tem que saber. Com certeza, todos nós estamos caminhando para sermos espíritos puros. O que vai diferenciar para nós de outro é o tempo, mas todos nós, um dia, estamos caminhando para Deus, nós estaremos bem mais próximos de Deus e muito vamos saber de todos os ensinamentos que Deus tem para conosco, né? Alguém levantou a mãozinha? Não? Então, realmente, esse sistema de alma coletiva, Kardec já cai por terra novamente, porque nós vamos ver que todos nós temos uma individualidade, e cada processo da mediunidade é composto de unicamente um espírito que vem fazer a comunicação, né? No final, nós vamos entender bem o que Kardec quis mostrar para nós. Alguma dúvida? Alguma colocação? Podemos continuar? Então, vamos lá. Sistema sonambúlico. Desculpe que as letras ficaram um pouquinho menor, que tem um assunto interessante, né? Tinha muito assunto, e eu não quis dividir por slides. Então, ele traz mais adeptos, muito mais pessoas se agregaram a esse sistema sonambúlico, né? Que ainda conta alguns, ainda existe. E aí nós vamos ver que depois, estudando o Livro dos Médiuns, essa questão da mediunidade sonambúlica, sem dúvida existe. Só que da maneira como admitiam as pessoas nesse sistema daquela época, não está de acordo com a doutrina, né? Então, admite, né, Kardec fala, como o anterior, que todas as comunicações inteligentes provêm da alma ou espírito do médium. Sempre eles ainda estão ligados que aquela mediunidade que o médium traz é coisa dele, da sua alma, do seu espírito. Aí Kardec já traz uma explicação.
Mas, para explicar o fato de um médium tratar de assuntos que estão fora do âmbito dos seus conhecimentos, em vez de supor a existência nele de uma alma múltipla, atribuir essa aptidão a uma sobreexcitação momentânea de suas faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático, que lhe exalta e desenvolve a inteligência. Então, eles estão ainda formando, olha, isso é algo do médico, ele entra no transe sonambúlico ou estático. E isso, com esse conhecimento, ele pode fornecer informações que ele não saiba. Eles ainda estão refutando o que Kardec trouxe. Kardec continua. Não há negar, em certos casos, a influência desta causa. Sim, nós vamos estudar a mediunidade do sonâmbulo, a mediunidade sonambúlica, né? Mas é bem diferente de como aqueles entendiam, aqueles refutadores, né? Então, não há negar, em certos casos, a influência dessa causa. Porém, a quem tem observado como opera a maioria dos médios, o trabalho que ele fez de observação, essa observação basta para lhe tornar evidente que aquela causa não explica todos os fatos e que ela constitui exceção e não regra, no caso do médium sonambúlico ou estático. Aí ele traz, poder-se-ia acreditar que fosse assim se o médium tivesse sempre o ar de inspirado ou de estático, aspecto que, aliás, lhe seria fácil aparentar perfeitamente se quisesse representar uma comédia. O médium poderia usar de artifício de sempre mostrar que estaria num processo de excitação estático. Poderia. Mas Kardec continua. Como, porém, se há de crer na inspiração, quando o médium escreve como uma máquina, sem ter a mínima consciência do que está obtendo, sem a menor emoção, sem se ocupar com o que faz, distraído, rindo e conversando de uma coisa e de outra, concebe-se sobre excitação das ideias, mas não se compreende possa fazer que uma pessoa escreva sem saber escrever, e ainda menos quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com auxílio de uma prancheta, de uma cesta. Então, o Kardec traz, olha, o médium escreve rapidamente, né, como se fosse uma máquina, sem ter consciência nenhuma do que está escrevendo. E existem também as pancadas, que traz informações. Como é que o médium, num processo sonambúlico estático, poderia trazer isso, né? Através dessa prancheta. Aí ele fala, ó, no curso desta obra, Livro dos Médiuns, teremos ocasião de mostrar a parte que se deve atribuir à influência das ideias do médium. É o capítulo 20 dos Livros dos Médiuns que vamos estudar. Ele fala, sem dúvida, o médium colabora e muito com o fenômeno mediúnico. Mas nós vamos explicar como, no caso do médium sonambúlico, nós vamos explicar como e quais são os métodos, o processo que existe. Todavia, tão numerosos e evidentes são os fatos em que a inteligência estranha se revela por meio de sinais incontestáveis, e não pode haver dúvida a respeito. O erro da maior parte dos sistemas que surgiram nos primeiros tempos do Espiritismo está em haver deduzido de fatos insulados, né, de fatos isolados, conclusões gerais, que Kardec alega, né, e nos alerta, e alerta as pessoas que faziam refutação à doutrina espírita na época, que, olha, vocês estão pegando casos isolados e tirando disso uma conclusão geral. Vocês, para afirmarem que um sistema ser verdadeiro, tem que fazer todo o trabalho que eu fiz, de observação, de um processo científico. Então, é isso que Kardec está alertando para esse caso. Existe um médium sonambúlico, mas não podemos atribuir toda a manifestação mediúnica através de somente o médico sonambúlico. Alguma colocação? Alguém quer fazer alguma colocação? Podemos continuar?
alguma dúvida? Gente, pode ficar à vontade. Não existe pergunta indiscreta, nem dúvida que todos nós não tenhamos. Fique tranquilo. Com certeza, agora nós estamos vamos terminar a parte de noções preliminares e vamos iniciar o estudo realmente do Livro dos Médiuns. Aí nós vamos entender muito por que Kardec colocou essas noções preliminares, que era para fortalecer o entendimento quando nós fomos estudar realmente o processo mediúnico nos livros dos médiuns. Então, vamos continuar? Agora, o outro sistema é o sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Interessante também esse sistema que criaram na época, né? Entramos aqui numa outra ordem de ideias. Comprovada a intervenção de uma inteligência estranha, e aí nós já admite-se, né, uma intervenção que não se sabe de onde, né, uma inteligência estranha. Tratava-se de saber de que natureza era essa inteligência. Sem dúvida que o meio mais simples consistia em perguntar isso. Algumas pessoas, contudo, entenderam que esse processo não oferecia garantia bastantes e assentaram de ver em todas as manifestações unicamente uma obra diabólica. Então, realmente, vamos continuar, depois nós comentamos. Segundo essas pessoas, só o diabo ou os demônios podem comunicar-se. Com quanto fraco eco encontre hoje esse sistema, é inegável que gozou por algum tempo de certo crédito, devido mesmo ao caráter do que tentaram fazer que ele prevalecesse. Faremos, entretanto, notar que os partidários do sistema demoníaco não devem ser classificados entre os adversários do espiritismo. Ao contrário, você vê como Kardec, aí ele veio trazer que essas pessoas não poderíamos classificá-las como adversário do espiritismo, mas ao contrário, as pessoas que vinham afirmar alguma coisa. Aí ele comenta o porquê da opinião dele. Ó. Sejam demônios ou anjos, os seres que se comunicam são sempre seres incorpóreos. Olha, quem vai comunicar demônio ou anjo é um ser incorpóreo. Então, ora, admitir a manifestação dos demônios é admitir a possibilidade da comunicação do mundo invisível com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte desse último. Eu gostaria de trazer algo que é bastante interessante, que até hoje em dia as pessoas refutam, porque não é contra a doutrina espírita, dizendo, olha, o que vocês fazem é evocar os espíritos, não podem, isso é coisa do demônio, é coisa do diabo. Você vê que na Bíblia proíbe-se isso. E realmente, na Bíblia, no Antigo Testamento, Moisés realmente fala isso, né? Mas por quê? Por que Moisés falava? Então, são dois pontos que nós temos que considerar. Se Moisés proibia, que era possível. Então, ninguém proíbe algo que não seja possível. É um ponto importante para a doutrina espírita, que é possível que exista essa comunicação dos seres incorpóreos. Até então, não se falava, essa pessoa se defendia esse sistema, não falava em espírito, em alma, nada. Demônios, diabos, né? Então, mas admitia-se que é algo incorpóreo, sem matéria, podia se comunicar. Moisés proibiu. Mas por que Moisés proibiu? Porque, na época, as comunicações que todos buscavam era com fim próprio, benefício próprio. Fazia de modo errado, não com o intuito que a doutrina faz de ajuda àqueles que necessitam. Então, por isso, realmente, está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, Moisés proibindo, que o Kardec não fala aqui, mas ele diz, olha, se proíbe, que é possível, ok.
E ele proibia porque a maneira como era feito naquela época era errônea. Então, vamos continuar. Compreende-se que a crença na comunicação exclusiva dos demônios, por muito irracional que seja, não houvesse parecido impossível quando se considerava os espíritos como seres criados fora da humanidade. Por quê? As pessoas que defendiam esse sistema diziam que existiam seres sempre voltados ao mal, que ia de encontro a essas manifestações mediúnicas. Aí Kardec fala, olha, é que as pessoas enxergavam esses seres incorpóreos como espíritos criados fora da humanidade, que Deus criou para nos tentar, para nos tentar o nosso conhecimento. Então, era fora da humanidade. Então, é interessante isso, né? Nós vamos continuar ainda com esse sistema, mas é como Deus, que é um Pai infinitamente bom e justo, criaria seres para nos tentar, para ver se nós iríamos para o outro lado. Vamos trazer para uma realidade material, uma realidade nossa, é a mesma coisa que nós, como pais, avós, contratassem pessoas que nos fizessem o bem para influir nossos filhos, por exemplo, a usar droga, por exemplo, para ver se eles não usariam. Vocês entenderam? Que pai faria isso? Que mãe, que avó faria isso? Nenhum. Então, realmente, ainda mais nosso Criador, que é infinitamente bom e justo. Mas Kardec traz uns questionamentos que eu achei interessante, que vai nos ajudar a refletir mais sobre isso. Aí Kardec faz o seguinte, ó, a questão está em saber se só eles podem comunicar-se conosco. Aos que assim pensam, né, que o diabo, o demônio pode se comunicar, Kardec faz as seguintes perguntas, que existem questões. Primeira, há ou não há espíritos bons e maus? Então, para eles, só existiam maus espíritos, não existiriam espíritos bons. Que nós sabemos que isso não é uma realidade. Ele continua, Deus é ou não é mais poderoso que os maus espíritos, ou do que os demônios, se assim lhes quiseres chamar? Então, Deus, como está no livro dos Espíritos, é a inteligência suprema do universo. Não existe algo mais poderoso do que Deus. Então, essas pessoas desse sistema imaginavam que esses espíritos, diabos, demônios, poderiam ser mais poderosos do que Deus. Então, Kardec pergunta em busca de uma resposta, né? E ele continua, ele realmente, com a sua pedagogia, ele nos faz refletir muito sobre isso, né? Na terceira, ó, afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazer. Ok. Sendo assim, uma de duas. Ou isso se dá pela vontade, ou contra a vontade de Deus. Se contra a sua vontade, é que os maus espíritos podem mais do que ele, mais do que Deus. E se por vontade sua, porque em sua bondade não permitiria ele que os bons fizessem o mesmo para contrabalançar a influência dos outros. Então, Kardec, ele está lançando esse questionamento, dizendo que não é dessa maneira. Deus sendo infinitamente bom e justo, Deus sendo onipresente, onisciente, não poderia ser dessa maneira. Aí quarta pergunta, que provas poderia apresentar da impossibilidade em que estão os bons espíritos de se comunicarem? Mas como é que podem provar que os bons espíritos não se comunicam? Quando se vós opõe a sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio usa de todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos com efeito haver espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria. Realmente a gente vai ver isso mais para frente, quando a gente vê as mensagens apócrifas. A gente vai ver realmente que tem espírito com a sua linguagem. Os pseudo-sábios trazem
mensagens maravilhosas que a gente vê que não contém nada, não contém nenhuma informação, nenhum conhecimento. Aí Kardec continua, mas admitir que a ignorância pode falsificar o verdadeiro saber e uma natureza má imitar a verdadeira virtude, sem deixar vestígio que denuncia a fraude. Então, Kardec faz esses questionamentos, falando, é impossível que só os espíritos demoníacos, como queiram, né, poderia se pronunciar, se fazer ser conhecido somente as suas comunicações. E Kardec é muito interessante, por isso que eu trouxe para nós refletirmos, e ele continua, se só o demônio se comunica, sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda que se ore a Deus, que nos submetamos à vontade de Deus, que suportemos sem queixas as tribulações da vida, que não ambicionemos as honras nem as riquezas, que pratiquemos a caridade e todas as máximas do Cristo, numa palavra, que façamos tudo o que é preciso para lhe destruir o império dele, demônio. A gente sabe que as comunicações que foram trazidas naquela época, que Kardec mostra na literatura, em que recomenda-se tudo isso, que ore a Deus, que ajude, que seja fraterno, que respeite as leis de Deus, que aceite as tribulações da vida sem queixa, que seja fraterno, seja amigo, pratique o amor, a caridade, os ensinamentos de Jesus. Então, como é que ele traria todos esses ensinamentos contra ele mesmo? Que Kardec pergunta. Se tais conselhos o demônio é que nos dá, forçoso seria convir em que, por muito maiores do que seja, bastante inábil é ele, fornecendo armas contra si mesmo. Então, Kardec vai mostrando pela razão que esse sistema não poderia realmente vingar. Como é que um espírito demoníaco ia pedir que respeitasse a Deus, a caridade, os ensinamentos de Jesus? Então, daria arma contra ele mesmo? E ele continua, pois que os espíritos se comuniquem, é que Deus o permite. Em presença das boas e das más comunicação, não será mais lógico admitir-se que uma Deus as permite para nos experimentar, que são aquelas que tentam nos levar para o mau caminho, e outras para nos aconselhar ao bem, para que exista o equilíbrio. Na nossa vida, sempre, que Kardec está mostrando, deve haver o equilíbrio. Então, umas acontecem realmente para nos experimentar o nosso conhecimento, a nossa evolução, e outra para nos aconselhar ao bem, mostrando o equilíbrio. É diferente do que aquele espírito que seria, entre aspas, os demônios, mas que traz informações, nos dá o objetivo de praticarmos o bem, né? E eu até adiantei essa oitava, dando aquele exemplo antes, né? Que direis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que o afastasse de si, que o privasse do contato com as pessoas que o pudesse desviar do mal? Ser-nos-á lícito supor que Deus procede como um bom pai não procederia, e que, sendo ele a bondade por excelência, faça menos do que faria um homem? Então, Kardec vai trazendo, né? Interessante, Kardec vai trazendo esse conhecimento, essa reflexão, para que essas pessoas que defendiam esse sistema pudessem responder, né? Nono, a Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e de outros santos em aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Olha que essa é bastante interessante, bastante forte, né? Que realmente
sem contestar a igreja de modo algum. A doutrina espírita nos pede, nos ensina a respeitar a todas. Mas essas pessoas, principalmente nessa época dos refutadores da doutrina espírita, partia do catolicismo, da Igreja Católica. Então, Kardec coloca isso não como uma crítica àqueles que defendiam esse sistema, mas mostrando, ó, a Igreja defende isso. Então, seria a comunicação dos demônios, isto que a Igreja defende, é interessante, é algo justo, usando a razão para que nos mostrar, para que a gente reflita, né? As pessoas daquela época refletissem sobre esse sistema de serem feitos apenas por demônios, espíritos demoníacos, né? Aí ele finaliza, ó, acreditamos que algumas pessoas hajam professado de boa fé essa teoria, mas também cremos que muitos a adotaram unicamente com o fito de fazer que outras fugissem de ocupar-se com tais coisas, pelo temor das comunicações más, a cujo recebimento todos estão sujeitos. Então, Kardec alerta, tem pessoas que defendem essa teoria de boa fé, mas tem outras que não. Tem outras que não queria realmente ir contra essa nova doutrina que estava saindo. Dizendo que só o diabo se manifesta, quiseram aterrorizar, como se faz com uma criança que se diz, não toque nisso porque queima. A intenção pode ter sido louvável, porém o objetivo falhou, porquanto a só proibição basta para excitar a curiosidade, e bem poucos são aqueles a quem o medo do diabo tolhe a iniciativa. Então, realmente, isso foi que levantou a curiosidade, como eu comentei da reunião passada, lá do caso de Barcelona, onde o bispo mandou queimar todos os exemplares do Livro dos Espíritos. Aquilo aguçou na Europa toda o que é essa nova doutrina espírita, né? Então, com isso também, por isso que Kardec, no começo, falou, não considero esse que afirmaram esse sistema diabólico, né, contrário à doutrina espírita. Eles vieram realmente, não necessariamente, não exclusivamente o que fala a doutrina, mas trouxe a curiosidade àqueles que gostariam de realmente estudar ou entender, na época, aquelas comunicações que estavam surgindo, mediúnicas que estavam surgindo, né? Algum comentário? É interessante, né, esses casos. Por isso que é importante nós vermos todas essas noções de preliminares, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Completar? Podemos continuar? Então tá bom. Qualquer dúvida, por favor, algum comentário? Então vamos agora ao sistema otimista. Ao lado do que nesses fenômenos unicamente vê a ação do demônio, que é o anterior, estão outros que tão somente hão visto a dos bons espíritos. Supuseram que, estando liberto da matéria, a alma nenhum véu mais lhe encobre coisa alguma, devendo ela, portanto, possuir a ciência e a sabedoria suprema. A confiança cega... A confiança cega nesta superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido para muitos a causa de não poucas decepções. Esses aprenderão à sua custa a desconfiar de certos espíritos quanto de certos homens. Então, que a maioria entendia que quando morria-se a matéria, quando o espírito ia para a cidade, o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, pronto. O espírito estava liberto de tudo, da matéria, logo que a doutrina nos ensina, que essa matéria, esse nosso corpo maravilhoso, a matéria é muito, muito pesada, e realmente encobre muito da nossa visão de espírito, porque a matéria, sendo muito pesada,
ela atrapalha a visão do espírito, né? Não a visão de ver coisas, mas um conhecimento geral. Então, as pessoas imaginavam que quando morria a matéria, o espírito ia para o mundo espiritual, acabava-se tudo essa interferência. A pessoa ia ser um espírito bom. E aí só iria comunicação de espírito bom, porque eu morro, eu vou para lá, eu vou ser um bom espírito, e pronto. A comunicação que eu der vai ser de acordo com o meu conhecimento, que é de espírito bom. E a doutrina espírita, e Kardec nos ensina, ó, cuidado, desconfia de certos espíritos e de certos homens, porque a doutrina espírita depois vai nos mostrar que nós, quando morre a parte física, que nós vamos para o mundo espiritual, o espírito, o perispírito, nós seremos nós mesmos. Nós não temos uma visão um pouco alargada, porque nós vamos enxergar de uma maneira diferente o mundo espiritual. Mas o conhecimento que nós temos é nosso, e só teremos aquilo que nós adquirimos até aquele momento das nossas encarnações. Nós não vamos melhorar nem piorar, nós vamos com o conhecimento que nós temos. Com certeza, no mundo espiritual, nós vamos estudar, nós vamos adquirir conhecimento, nós vamos melhorar, mas o fato da morte física não vai mudar o nosso conhecimento. Não seremos melhores nem piores. Vamos ter o conhecimento que nós já adquirimos, o mérito que nós tivemos, o trabalho que nós tivemos em adquirir os conhecimentos até agora. Mas para as pessoas que defendiam esse sistema, morreu, ficou um espírito bom, ele só vai dar boas comunicações. Vai de encontro veementemente com o sistema diabólico, né? Então, que vai trazer para nós contrário, né? Então, a gente vê que não é, a doutrina vai nos mostrar que não é isso, né? Algum comentário sobre esse sistema otimista? Estão quietos hoje, hein? Dá uma preocupação, é muito quieto. Não tem nenhuma dúvida, nenhuma colocação? Não? A explanação está bem clara, Zé. Obrigado aí. Obrigado, Altemiro. Mas qualquer dúvida, por favor. Valeu. Nós também estudamos, nós trazemos, lógico, nós vamos sempre buscar a definição de Kardec. Em alguns casos a gente coloca a nossa opinião também, né? E muitas vezes a gente pode ser corrigido, se for o caso, ou então todos que com certeza estudaram, entenderam de uma maneira diferente, fazer a sua colocação, não tem problema nenhum. Então, vamos continuar. Sistema unispírita ou monoespírita. Então, com variedade do sistema otimista, essa daqui é uma variedade do anterior. Temos o que se baseia na crença de que um único espírito se comunica com os homens, sendo esse espírito o Cristo, que é o protetor da Terra. Então, nós sabemos, através do nosso estudo, através de Kardec, que Jesus é o protetor, é o administrador da Terra, né? Eu sempre falo, né? Puxa vida, eu fico bastante tranquilo quando eu recebo a informação que Jesus está no leme da nossa querida Terra, né? Isso dá para nós um fortalecimento muito grande, né? Nos faz com que a nossa fé fique maior e a gente fique mais tranquilo quando nós sabemos disso, né? Mas Kardec continua. Diante das comunicações das mais baixas trivialidade, de revoltante grosseria, impregnados de malevolência e de maldade, haveria profanação e impiedade em supor-se que pudesse emanar do espírito do bem por excelência. Jesus foi o único espírito puro que esteve entre nós. Encarnou conosco por amor e bondade para nos trazer o evangelho, né? Que é a boa nova. Então, como é que nós podemos, Kardec fala, como é que nós podemos imaginar que de Jesus
que é o espírito do bem por excelência, o espírito puro, viessem comunicações tão grosseiras, de tanta maldade, de tanta malevolência, de tanta profanação, de impiedade. Então, isso realmente não teria sentido nenhum. Então, nenhum teria sentido realmente esse sistema, né? Se os que assim o creem nunca tivessem obtido senão comunicações inatacáveis, ainda se lhes conceberia ilusão. A maioria deles, porém, concorda em que tem recebido algumas muito ruins, o que explica, dizendo ser a prova que o bom espírito sujeita com que lhes ditar coisas absurdas. Outra incoerência muito grande, né? Como é que um espírito puro, de infinita bondade, poderia nos intuir a trazer coisas absurdas, com toda a maldade e malevolência que existe? Assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas excelentes para tentar, olha como a incoerência que existe, né, nesse sistema, né? Então, alguns, né, dizem que aquele que é diabólico, ó, o diabo nos diz coisas boas para nos tentar. Pensam outros que só Jesus se manifesta e que pode dizer coisas detestáveis para experimentar os homens. Olha a incoerência que existe, né, entre esses dois sistemas. Só por isso a gente já pode descartar de cara, né? Um dizendo ser espírito do diabo, demoníaco, nos orientando ao bem, e o outro de Jesus, espírito puro que esteve entre nós, de magnitude que nós não temos condições de avaliar, ia trazer coisas ruins para nós, né? Para nos experimentar. Então a gente vê tanta a incoerência que existe, né, nesses dois sistemas. Então, Kardec continua: entre essas duas opiniões tão opostas, quem sentenciará? O bom senso e a experiência. Dizemos, a experiência, por ser impossível que os que professam ideias tão exclusivas, tudo tenham visto e visto bem. Kardec novamente nos fala, né? O bom senso e a experiência diz ao contrário de tudo isso, né? Então, como que poderia existir essas refutações tão discrepantes como essas duas, né? Diabólico e sistema unispírita, né? Então, Kardec já mostra a incoerência que já existia nesses dois sistemas, mas depois Kardec nos fala, né? Mas tudo isso vem fortalecer que é possível a comunicação. Depois, quando nós vamos ver que Kardec traz como a realidade espírita, nós vamos entender muito do que ele fala aqui desse sistema de refutação, né? Alguma colocação? Algum comentário? Podemos prosseguir? Então, tá bom. Sistema de alma material. Essa é bastante interessante também. Consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo essa opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos um do outro, ou melhor, o perispírito seria a própria alma a se depurar gradualmente por meio de transmigrações diversas, como o álcool se depura por meio por diversas destilações, ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como um envoltório fluídico da alma ou do espírito. É interessante, né? Segundo esse sistema que as pessoas pensavam, o perispírito e a alma seriam uma coisa só. E a doutrina vem nos ensinar, que depois nós vamos ver, já vimos no Livro dos Espíritos, vamos ver no Livro dos Médiuns, que a doutrina nos explica, né,
sobre nós sermos um trio. Nós somos um espírito que é interessante, o Livro dos Espíritos está lá, perguntando, Kardec pergunta, qual é a forma do espírito? Para vocês, o espírito tem forma? E o espírito superior responde, para nós tem uma forma, para vocês não. Então, para nós, encarnados, ainda no atual estágio da nossa evolução, o espírito não tem forma. Então, vamos chamar de uma centelha, de uma chama, não importa. Então, o que a doutrina nos ensina? É o espírito. O envoltório do espírito é o perispírito, que Kardec nos fala muito bem, né? Perispírito, Kardec dá essa definição, depois alguns outros autores mudam, mas o perispírito, e ambos, o envoltório do espírito, perispírito é o nosso corpo humano. Então, nós somos um trio. Então, o espírito envolvido pelo perispírito, que é o envoltório do espírito, semimaterial, nós vamos ver, e depois o corpo físico que envolve a ambos. Deixa eu ver, alguém levantou a mãozinha? A Neide. Pois não, Neide? Seguinte, Zé Roberto, tem o 49, eu não sei se você já explicou tudo aqui, porque aqui ele vai falar sobre espírito, perispírito, tá? O 49, sistema multiespírita ou poliespírita. Eu não sei se você já englobou tudo na anterior, ou essa aí está faltando? Não, ainda falta. Falta um espírita. Agora nós estamos, né, na alma material, depois no final, que é o multiespírita. Aí é o que o Kardec representou através da doutrina espírita. Por enquanto, não, Neide. Isso aqui é o tema da alma material, por enquanto. Então eu acho que o meu, então, que está antecedendo ao sistema da alma material. Não, todos estão assim. Foi bom, obrigado, Neide. Foi bom você ter comentado. Então, é que todos os livros... obrigado, Neide. Até foi bom você ter comentado. Eu mudei a sequência porque nos livros está a sequência multiespírita, depois a alma material. Eu inverti, desculpe, meu Neide lembrou, porque, por enquanto, nós estamos ainda no sistema de refutação. Aí Kardec vai trazer para nós, aqui são a 13ª refutação. Aí Kardec vai trazer para nós o que ele observou, o que ele determinou com a doutrina espírita. Eu deixei essa por último, para que nós possamos encerrar essa parte de noções preliminares, com a qual Kardec nos fala sobre o sistema multiespírita, no qual ele vai falar as observações que ele fez e consideração vários tópicos sobre as comunicações mediúnicas. Ok? Mais algum comentário? Obrigado, Neide. Realmente, eu inverti as ordens para nos ficar mais claro para todos nós no final. Então, voltando, né? Então, a doutrina espírita nos ensina que nós somos um trio, o espírito, o envoltório perispírito, envolvendo a ambos o nosso corpo físico, né? Então, a doutrina espírita considera o perispírito somente como envoltório fluídico da alma ou do espírito, né? Sendo matéria, o perispírito, se bem que muito etérea, a alma seria de uma natureza material, mais ou menos essencial, de acordo com o grau da sua purificação. Isso se houvesse a alma material, ou o espírito. Não, o espírito é imaterial. Então, o perispírito ainda é matéria muito quintessenciada, etérea, ao passo que o espírito vai evoluindo, o perispírito também. Então, porque, se vocês recordarem, como nós estudamos no Livro dos Espíritos, existem 3 princípios do universo. O princípio espiritual e o princípio material, e acima de ambos, Deus. Então, o princípio espiritual,
que está o princípio inteligente, que Kardec identifica com o Ezinho, espírito, mas o Ezinho minúsculo, depois espírito hominal com espírito com E maiúsculo. E depois a parte material, que toda matéria provém do fluido cósmico universal. Então, toda matéria que existe provém do fluido cósmico universal. O nosso perispírito não é diferente. Ele é etéreo. Ele é uma matéria quintessenciada, eu gostaria de usar esse termo, porque muitas vezes a gente pode ouvir esse termo. Matéria etérea é muito mais comum, e tem alguns autores que falam matéria quintessenciada, também referindo-se à eterealidade do perispírito. Então, quando o espírito evolui, então vamos voltar um pouquinho. O corpo físico constituído de fluido cósmico universal. É o mesmo fluido que vem fazer o nosso corpo físico, é o mesmo fluido cósmico universal que faz o nosso perispírito. Lembra aqui que Jesus nos fala: do pó vieste, ao pó voltará. O nosso corpo físico, quando da morte física, se decompõe, volta ao fluido cósmico universal para a composição de novos corpos. Então, por isso que... Mas quando o espírito vai para o mundo espiritual, ele vai espírito, seu perispírito. Mas o perispírito, mesmo sendo matéria etérea, ainda é matéria. Quando o espírito evolui, com certeza ele proporciona que o seu perispírito evolua também. Mas para esse pessoal do sistema de alma material, eles entendiam que o perispírito e a alma seriam uma coisa só. Então, a alma, o espírito, seria matéria, mesmo que etérea. E a doutrina espírita vem nos mostrar, através das obras básicas, através do estudo de Kardec, que não. É espírito, que tem um envoltório, o perispírito, que é ser material, que envolve a ambos o corpo físico, que é material, mas menos etéreo, muito mais pesado. Ok? Qualquer dúvida, por favor. Esse sistema não infirma qualquer dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois que nada altera com relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura são as mesmas. Formando a alma e o perispírito um todo, sob a denominação de espírito, como o germe e o perisperma o formam sobre o de fruto, toda a questão se reduz a considerar homogêneo todo, em vez de considerado formado de duas partes distintas. Então, Kardec está dizendo, olha, não. Existem três partes: o espírito, o perispírito e o corpo. O corpo morre, volta ao fluido cósmico universal, o perispírito acompanha o espírito, sempre está com ele. E esse perispírito, nós vamos estudar, tem as suas propriedades, né, que nós já estudamos, vamos relembrar, que é muito importante na reunião mediúnica. Então, Lamennais, que é um espírito de escola, nos fala sobre desse assunto, né, do monoespírita ou unispírita. Os que uns chamam perispírito não é senão o que os outros chamam envoltório material fluídico. Direi de modo mais lógico para me fazer compreendido que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão das vistas e das ideias, porque toda a parte material do nosso sentido material fica gravado no nosso perispírito. Fala aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são de todos inerentes. Logo são, como vedes, matéria. Aquele que nós comentamos. Ao passo que nós vamos evoluindo o nosso perispírito, a matéria que compõe o nosso perispírito vai ficando cada vez mais etérea. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Porque é o nosso perispírito que passa esse sentimento de fome, de frio, para o espírito, né? Sofrimento que os espíritos superiores não podem experimentar.
visto que os fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento, isso é, da alma. Então, esses espíritos superiores não têm mais toda essa experimentação de sofrimento, de fome, de frio, né? Para progredir, a alma, né, o espírito, necessita sempre de um agente. Sem agente, ela nada é para vós. Ou melhor, não a podeis conceber. O perispírito, para nós, outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médio e de comunicações. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Então, Lamennais traz essa informação para nós que nós fazemos. O perispírito vai variar. Vai variar, como ele diz, ao infinito. Vai mudar constantemente, como nós vamos evoluindo, ou todos o que nós fazemos, todas as coisas que nós fazemos materialmente, fica registrado no nosso perispírito. Mas aqui não é o caso de nós avançarmos nessa informação, que a gente vai discutir muito, né, na questão do livro dos médiuns. O importante é que nós tenhamos, no nosso conceito, que o espírito é muito, como Lamennais fala, é muito importante para a nossa comunicação mediúnica. O perispírito faz um trabalho muito importante na comunicação mediúnica. Nós vamos ver detalhes disso. Alguma questão, alguma colocação? Não? Podemos continuar? Então, aqui, no que a Neide comentou, que eu deixei por último, que é o sistema multiespírita ou poliespírita. Então, todos os sistemas a que temos passado revista, sem excetuar o que se orientam no sentido de negar, que é importante ver que nunca deixou, ele nunca escondeu qualquer negação, refutação à doutrina espírita, funda-se em algumas observações, porém incompletas ou mal interpretadas. Aí ele dá um exemplo bastante interessante que vai nos ajudar. Se uma casa for vermelha de um lado e branca de outro, aquele que a houver visto apenas por um lado afirmará que ela é branca, o outro declarará que é vermelha. Ambos estarão em erro e terão razão, porque um viu só um lado das coisas. Por isso que é muito importante a gente sempre ver os dois lados, né? E isso aqui não só para a parte mediúnica, em qualquer relacionamento nosso, quando alguém vai trazer alguma informação para nós temos sempre que ver os dois lados, né? Isso é muito importante, né? O vermelho estará... Então, no entanto, aquele que tenha visto os dois lados, ambos estarão em erro e terão razão. No entanto, aquele que a tenha visto dos dois lados dirá que a casa é branca e vermelha, e só ele estará com a verdade. Foi esse trabalho que Kardec buscou. Esse sistema que nós vimos, muitos viram só o lado branco da casa, outros só viram o lado vermelho. Kardec não, ele estudou, observou e viu os dois lados da casa. O mesmo, continua, o mesmo sucede com a opinião que se forma do Espiritismo. Pode ser verdadeira a certos respeitos e falsa, se generalizar aquilo que é parcial, tomando como regra o que constitui exceção, como o todo que é apenas a parte. Então, nós temos que ver dos dois lados e ver um todo, não uma parte, que eu sempre falo, não adianta nós vermos só uma árvore, nós temos que ver a floresta inteira, porque senão nós vamos deduzir coisas errôneas. Por isso, Kardec falando, por isso dizemos que quem deseja estudar esta ciência deve observar muito e durante muito tempo. Só o tempo lhe permitirá aprender os pormenores, notar os matizes delicados, observar uma imensidade de fatos característicos, que lhe serão outros tantos raios de luz. Se, porém, se detiver na superfície, expõe-se a formar juízo prematuro e, consequentemente, errôneo. Aquilo que eu falei, nós temos que ver sempre a floresta.
não somente algumas árvores, né? Aí ele traz, né? Que ele traz para nós. Eis aqui as consequências gerais deduzidas de uma observação completa e que agora formam a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, visto que os sistemas restritivos não passam de opiniões insuladas, de opiniões isoladas. Agora, Kardec traz para nós o que ele observou. Depois nós vamos ver detalhadamente no estudo da obra todos esses itens, né? Mas vamos ver aqui o que ele trouxe para nós. Primeiro, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligência extracorporais, a quais também se dá o nome de espíritos. Então, Kardec, com as suas universalidade, né? Isso é muito importante, universalidade, universal. O que ele descobriu? São inteligências extracorpóreas, que não tem mais o corpo, que ele deu o nome de espíritos. Então, esses espíritos podem, nem todos, depois a gente vai estudar, podem produzir os fenômenos espíritas. Segundo, os espíritos constituem o mundo invisível, estão em toda parte, povoa infinitamente os espaços. Temos muitos de contínuo em torno de nós, com os quais nos achamos em contato. Então, ele fala, o mundo invisível é a nossa verdadeira morada. Então, o mundo invisível, os espíritos constituem esse mundo. Eles estão em toda parte. Com certeza, nem todos podem se movimentar nesse universo, né, dentro do mundo espiritual. Depois nós vamos ver com detalhes que existe um sistema dentro da doutrina espírita, do mundo espiritual, que dá habilidade para um espírito e para outros não, né? E também ele fala, ó, e muitos estão em torno de nós, e muitos dos quais entram em contato com nós através da nossa mediunidade. Aí cada um de nós vai ter a mediunidade inerente a cada um, porque a doutrina espírita nos ensina, todos nós somos médiuns, e o médium faz parte do ser humano. Lógico que alguns, a mediunidade é mais aclarada do que outros, mas eles nos ensinam, todos nós somos médiuns, através da glândula pineal, que nós vamos exercer essa mediunidade, nós vamos estudar isso. Mas todos nós somos médiuns, estão em contato conosco. Cada um de nós vamos ver também, tem um tipo de mediunidade, né? Terceiro, os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são as potências da natureza. Então, eles estão incessantemente em contato com o mundo físico. E os espíritos fazem parte da natureza, fazem parte das leis de Deus, das leis naturais. Eles estão incessantemente, né, o termo usado por ele, em contato com o mundo físico. Com certeza, com finalidade material, com finalidade moral e espiritual. Isso é muito importante, né? Então, eles estão em contato conosco, fisicamente, moralmente, espiritualmente. Quarto, os espíritos não são seres à parte, somos nós. Quando nós morremos fisicamente, nós vamos para o mundo espiritual e podemos ter a possibilidade de entrar em contato com o mundo material. Então, não são seres à parte. Deus não criou seres à parte. Somos nós que estamos estagiando na matéria para aprender e evoluir. Seres à parte dentro da criação. Mas as almas do que hão vivido na Terra ou em outros mundos, e que despiram o invólucro corpóreo, donde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados, e que nós, morrendo, nos tornamos espíritos, né? Então, já aprendemos que há uma questão de nomenclatura, o espírito estando encarnado, nós falamos alma, quando ele está na erraticidade, nós denominamos espíritos. Mas esses espíritos são nós, que quando nós morrermos fisicamente, nós vamos para o mundo espiritual, assim como todos nós que estamos na Terra ou em outro mundo, né?
Ele fala, ó, há espírito de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância, aqui que nós comentamos antes. Quando nós morrermos, nós vamos ser nós mesmos. Um pouquinho, a nossa visão vai estar um pouquinho mais aclarada, porque nós não teremos mais o corpo físico a atrapalhar a nossa visão. Mas nós vamos para o mundo espiritual, o nosso espírito com o nosso perispírito, com o que nós conhecemos, que nós sabemos, com o nosso conhecimento. Não vamos ser mais bondosos, nem mais maliciosos, né, como Kardec diz aqui. Não, nós vamos ser o que nós somos. Então, realmente, por isso, do fenômeno mediúnico, existe espírito que traz coisas boas de orientação para que nós possamos seguir e evoluir, e tem aqueles irmãozinhos que trazem aquelas comunicações grosseiras para que eles possam aprender. Porque a finalidade de dar uma comunicação mediúnica, a finalidade é que ele aprenda aquilo que é necessário para a sua evolução. Não é uma cobrança, não é nada disso, não é uma crítica, não. Realmente são trazidos aqueles irmãos que necessitam ser melhorados. Então, por isso que é muito importante, de grande responsabilidade, nós usarmos a mediunidade, né? Todos os espíritos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. Todos nós somos perfectíveis, somos criados simples, sem conhecimento, mas a essência divina dentro de nós, somos seres evolutivos. Então, nós vamos um dia chegar à perfeição. Vai depender muito do nosso livre-arbítrio, como está aqui. Mas, como tem livre-arbítrio, elas chegam em tempo mais ou menos longo, conforme os seus esforços e vontade. A doutrina nos ensina, todos nós seremos espíritos perfeitos, seremos espíritos puros. O que vai mudar de um para o outro é o tempo. Um vai chegar mais rápido, o outro vai demorar um pouco mais, de acordo com nossos esforços, a nossa vontade. Nós temos o nosso livre-arbítrio, né? 7, são felizes ou infelizes de acordo com o bem ou o mal que praticaram durante a vida material e com o grau de adiantamento que alcançaram. Então, nós aqui estamos vivendo na Terra, aqui é uma escola com diversos níveis de conhecimento. Então, nós vamos ser felizes ou infelizes de acordo com o que nós já alcançamos, né? A felicidade perfeita e sem mescla é partida unicamente dos espíritos que atingiram um grau supremo da perfeição. Mas aqui é interessante isso daqui. Nós podemos ser felizes no atual estágio da nossa evolução? Com certeza. Com certeza. Nós temos que trabalhar, nos esforçar para sermos felizes. Como Kardec nos alerta. Seremos felizes perfeitamente, infinitamente felizes? Não. Nós vamos ser felizes de acordo com a nossa evolução. Mas nós podemos ser felizes, porque tem algumas pessoas que imaginam, eu estou aqui, não vou ser feliz, estou no mundo de provas e expiações. Não podemos ser felizes. Nós não temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer o bem ou o mal. Está em nós. Nós que estudamos a doutrina espírita, já não podemos mais criticar a Deus, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, por algo que nós fizermos. Nós fazemos o bem e o mal de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso livre-arbítrio. E seremos felizes ou infelizes de acordo com o caminho que nós escolhermos. O que nós temos que realmente ter na nossa consciência, e aos espíritos mais elevados, não interfere no nosso livre-arbítrio. Existem aqueles espíritos brincalhões que querem nos levar por caminhos diferentes que nós devemos seguir. Esses sim tentam interferir. Mas nós vamos dar ouvido ou não? E isso está dentro de cada um de nós, né? 8, todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens. Indefinido é o número dos que pode comunicar-se. Então, podem, né? Importante, podem. Podem, não necessariamente todos vão, em determinado momento, se comunicar. Porque a comunicação mediúnica é voltada para o bem, para a ajuda.
E muitas vezes, se essa comunicação não vier trazer essa ajuda, momentaneamente não se pode haver a comunicação. Então, isso é muito importante, porque as pessoas, né, vão no centro espírita, em algum lugar, quero receber uma mensagem do ente querido, papapá. Muitas vezes isso não pode, talvez, acontecer, uma série de fatores que Kardec fala em várias circunstâncias. Não será benéfico para quem vai dar comunicação, não será benéfico para quem vai receber comunicação. Então, isso é muito importante. Mas, Kardec alerta, todos podem, mas nem no momento oportuno, né? 9, os espíritos se comunicam por médios que lhes servem de instrumentos e intérpretes. Então, é muito importante, é uma responsabilidade muito grande ser médium. É isso que nós temos ter em nossas mentes. É uma responsabilidade muito grande. 10, reconhece a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem de que usam. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas proveitosas. Tudo neles lhe atesta a elevação. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas eu não sei se a comunicação é boa, não é. Kardec já, através, lógico que depois nós vamos ver detalhes, mas Kardec já nos traz essa informação. Os bons só aconselham bem, só fazem coisas boas, coisas proveitosas, não coisas belas, coisas bonitas, que depois nós vamos ver lá, como eu comentei nas mensagens apócrifas, que existem aquelas mensagens com palavras bonitas, mas que não traz nenhum conhecimento. E aqueles maus enganam a palavra, o cunho de imperfeição e da ignorância. Isso é muito importante para que a gente possa avaliar. Então, eu quis trazer essa para vocês também, já está no final. Kardec também nos traz uma coisa muito importante para nós. Assim, espíritos que podemos considerar adiantados ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Como poderíamos nós fazê-los? Então, por exemplo, tem espíritos adiantados que não conseguiu. Como é que nós como poderia fazê-lo? É, portanto, perder tempo, querer perscrutar, né, examinar, avaliar os princípios das coisas, que, como foi dito em Livro dos Espíritos, 1749, está no segredo de Deus. Pretender esquadrinhar, com auxílio do Espiritismo, o que escapa à alçada da humanidade é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo, é fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. Aplique o homem ao Espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente, eis o essencial. O mais não passa de curiosidade estéril, muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não o faria adiantar um passo. O único meio de adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Os espíritos que ditaram o livro que lhes traz o nome demonstraram a sua sabedoria, mantendo-se pelo que concerne ao princípio das coisas, dentro dos limites de Deus. Dentro dos limites que Deus não permite sejam ultrapassados e deixados aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias prematuras e errôneas, mais sedutoras do que sólidas, e que um dia virão a cair ante a razão, como tantas outras surgidas dos cérebros humanos. Eles, ao justo, só disseram o que era preciso para que o homem compreendesse o futuro que o aguarda, e para, por essa maneira, animá-lo à prática do bem. Então, eu quis trazer para isso, né, para a apresentação, porque isso é importante da doutrina espírita, que nós possamos nos melhorar. É isso que a doutrina traz para nós. Estudar sempre a doutrina espírita para que a gente entenda como devemos nos melhorar. Mas é isso que Kardec já nos alertava há mais quase 200, 160 anos aí. Nos melhorarmos, praticar o bem. É isso que é a grande finalidade dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, que traz a todos nós. Estudá-la. Não só lê-la, mas estudá-la.
porque traz para nós ensinamentos maravilhosos para que nós possamos aprender e evoluir, para que nós possamos praticar o bem, sermos melhores. É isso que a doutrina busca em todos nós. Pessoal, falei demais hoje, eu fico até preocupado quando não existe dúvida, que ninguém traz uma opinião, alguma coisa, mas temos 2 minutinhos, e quem vai depois encerrar para nós, né? Temos 2 minutinhos aí para que possam se expressar, né? Então, oi, Graça. Zé Roberto, então eu estava você falando aí e eu pensando que o que a gente está fazendo aqui também é a busca desse conhecimento, né? Que esse conhecimento, como dizem, né, o conhecimento liberta. É o conhecimento que vai nos dizer aquilo que está escrito lá no sistema uniespírita, que fala que é o bom senso e a experiência, que vai nos possibilitar a gente reconhecer aquilo que é uma boa comunicação, uma comunicação, vamos dizer assim, de um espírito bom, e aquelas que nos querem iludir, né? Então, outra coisa que eu queria comentar, porque aquela menina a Angélica, né, que falou lá no começo sobre aquela dúvida dela com relação ao sistema do reflexo, é que às vezes é difícil a gente compreender mesmo. Depois eu fiquei lendo aqui e consegui compreender que é um sistema que entendia que era o reflexo daqueles que participavam da reunião mediúnica, da reunião na época das mesas girantes, que era o pensamento delas que se refletia na madeira, né, na matéria inerte ali. Porque assim, a gente às vezes esquece que a gente está estudando aqui eram os detratores, né? E uma das ideias era essa aí, que aquele conhecimento, aquele pensamento dos médiuns e dos assistentes que estavam ali, que se refletia na madeira. É uma das ideias para explicar o fenômeno das mesas girantes. Isso, É só verdade. para acrescentar aí, porque ela ficou na dúvida e eu também estava um pouco na dúvida para compreender essa corrente, né, de entendimento. Isso, que o Kardec falava, é um reflexo do médium e dos assistentes. Sim. Aí o Kardec falou assim, mas tá bom, ok, mas quando acontece aquelas comunicações grosseiras, então foi um de vocês que fez isso, né? Porque você passava do reflexo do médium e dos assistentes, entendeu? Eu falei, puxa, Sim, isso mesmo. Não é de vocês isso, E com às certeza vezes, não é. E às vezes não é nem do conhecimento de nenhum deles ali. Não é um conhecimento prévio que pudesse impregnar, né, num reflexo essa madeira. Talvez nenhum deles tivesse esse conhecimento. Então, mas ele assim, ele é muito craque, né? Ele vai desmontando a coisa com muita explicação, muito bacana. Bacana. Era só isso. Obrigado, Graça. Gente, então passamos já 1 minuto. Eu sei que tem gente que tem outras atividades, então, por gentileza, quem pode encerrar para nós? Ninguém vai encerrar? Você pode, Graça? Opa! Tá. Eu deixei o microfone aberto, mas eu encerro sim. Isso, faz favor, Graça. Eu estava aberta, faz isso. Tá certo. Então vamos nesse momento, mais uma vez, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, nosso mestre, agradecer a Kardec, com toda a sua paciência, o seu conhecimento, seu desejo de esclarecer, seu estudo, que nos trouxe esse livro, né, e tantos livros que vão nos ajudando a compreender e a conhecer as maravilhas, né? A gente fala maravilha, mas tudo que é grande que existe, que a gente ainda não sabe, trazendo esse conhecimento de uma forma racional, que possamos ter a ideia formada, né? E irmos formando o nosso conhecimento para, quem sabe, um dia a gente está aí como Zé Roberto, esclarecendo as nossas dúvidas
Então, agradecer muito a Deus essa oportunidade, mais uma vez, de estudar. Que Deus abençoe nossos instrutores, abençoe a todos nós, nos ilumine, nos fortaleça aí nessa campanha, nesse estudo que estamos realizando esse ano com o Livro dos Médiuns. Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Graça. E com certeza vocês estarão um dia. Com certeza estão administrando esse trabalho. Gente, boa noite, muito obrigado. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa semana, gente.